Vamos, let's go. Allons-y. Boa tarde a todos. Eu vou usar a linguagem inclusiva aqui do Brasil, em vários momentos, evitando o plural masculino. Acho que vocês vão compreender. Muito obrigada a toda a organização. Thank you very much for this invitation. Especialmente o Fórum Mundial, o Fórum Global de Democratização do Trabalho, essa nossa mesa, esse nosso painel chamado Como Descomodificar o Trabalho de los Jóvenes, Perspectivas Interseccionais. Grande desafio, né? Eu estarei aqui, eu sou Jaqueline Gomes Jesus, já estou, não estarei, estou no tempo presente, no agora, estou presidindo esta mesa e eu sou um ouvinte, como todos nós outros, e estou aqui com as nossas ponentes, nossas painelistas, Maíra Neves Gomes, Maria Amparo Serrano Pascoal e Renata Prado. Thank you very much. Graças. Merci beaucoup. Muito obrigada. Eu sou professora, eu vou fazer uma breve apresentação e as companheiras, as colegas também se apresentarão. Eu sou professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e também da Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, aqui no Rio de Janeiro. Sou docente do programa de pós-graduação em ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o programa Própria História. Coordeno um grupo de pesquisa chamado ODARA, ODARA, que tem significados positivos em diferentes línguas, né? Do hindu ao iorubá, ao português, é tudo Odara, é tudo bom. E é um grupo de pesquisa em cultura, identidade e diversidade. Meu doutorado foi na área de psicologia, eu sou uma psicóloga, e o pós-doutorado foi na área de ciências sociais e história. Eu pesquisei trabalho e movimentos sociais no Brasil. Eu sou ligada a movimentos sociais desde 1997, quando eu entrei na Universidade de Brasília. Eu nasci em Brasília, moro no Rio de Janeiro, e junto ao movimento LGBT, o movimento pela diversidade sexual e de gênero, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento feminista. Fui presidenta de diferentes associações do movimento LGBT, primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. Eu fiz a gestão do sistema entre 2004 e 2008, coordenei o Centro de Convivência Negra, e hoje, aqui no Rio de Janeiro, além de lecionar, eu também presido a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, que é uma associação que existe desde 2001, nós fizemos 20 anos agora, em 2021, que se volta para os estudos da diversidade sexual, étnico-racial e de gênero. Então, também tive a alegria de ser convidada pela queridíssima Flávia Máximo e toda a equipe envolvida no Manifesto do Trabalho para escrever um capítulo que eu escrevi sobre como precisamos discutir e valorizar a diversidade sexual e de gênero para podermos enfrentar as desigualdades de classe. O resto vocês acham no Google. Eu quero foco nas nossas companheiras, né, se o Google estiver funcionando. Outro dia o WhatsApp não estava, o Facebook nem o Instagram, e o
Zuckerberg está lá respondendo no Congresso americano. Então, vamos focar aqui em nós, na nossa plataforma atual, e quero muito ouvir as companheiras que têm demais a contribuir. Axé, como nós que somos de religião afro-brasileira falamos, a todas, a todos que nos ouvem, e eu passo a palavra à nossa Maíra, que irá falar agora. Obrigada, Maíra. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Axé para nós, irmãs, né, para essa caminhada. Meu nome é Maíra, é Neiva, viu, Jaqueline? Neiva Gomes. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou funkeira, essa é a minha primeira identidade. Sou advogada popular, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no curso de Direito, e no curso interdisciplinar de pós-graduação em Relações Étnicas Raciais, que a UENG está elaborando agora. Sou também produtora cultural, produtora de bailes funk, produzo documentários também e pesquiso as culturas hip-hop, que são as culturas juvenis, majoritariamente negras no Brasil, mas também periféricas, né? É importante a gente dizer que o Brasil, a periferia do Brasil, é um grande quilombo, e nesse grande quilombo a identidade negra ela vem pelo território, pelo corpo, pela língua, né? Não é só pela tonalidade de pele, porque nosso processo racial aqui foi diferente, aqui não houve miscigenação, né? Houve uma tentativa forçada de embranquecimento. Eu queria agradecer imensamente a professora Flávia Máximo, que fez esse convite. Ela fez o convite também no ano anterior, né, no qual eu falei sobre o trabalho no comércio tipificado como ilegal, né, de entorpecentes no Brasil. E, para esse encontro de hoje, a professora Flávia me sugeriu me apresentar, esta Maíra que eu acabei de falar, né? E para poder dizer o porquê de eu ter me afastado do movimento sindical brasileiro, com o qual eu atuei durante 15 anos. E isso é para a gente entender também os processos políticos do Brasil, sobre uma outra perspectiva, a perspectiva dos povos que foram historicamente silenciados no Brasil, os povos originários indígenas e nós, povos sequestrados da África. E por que é importante falar sobre isso? E por que eu fiz esse afastamento? De forma alguma, eu entrei nessa... Eu ia usar a palavra operação, mas vai ficar muito essa tradução. Nessa grande loucura, né, que toma conta hoje do Brasil, desse conservadorismo. Não é isso. Eu acabei entendendo, depois de muitas feridas, que, apesar do movimento sindical brasileiro ser majoritariamente composto por pessoas negras, ele é um movimento, do ponto de vista racial, extremamente opressor. O sindicalismo brasileiro usa signos linguísticos, ideias políticas, concepções econômicas que foram herdadas da colonização europeia. E, ao fazer isso, acabam silenciando mais de 53% da população. Nós somos a maioria da população brasileira. Porque essa população não se reconhece nesses discursos, nessas práticas sociais, mesmo sendo elas práticas de resistência política, sob a perspectiva dos mais pobres. Lógico que é importante a gente entender, né, a herança que imigrantes europeus pobres trouxeram para o Brasil em termos de resistência social. Mas a gente não pode esquecer que a primeira resistência de trabalhadores no Brasil foi indígena, quando indígenas cometeram suicídio coletivo para não serem escravizados. E, posteriormente, foram os povos sequestrados da África, na constituição dos quilombos.
cuja herança está presente hoje no Brasil, seja no interior do Brasil, nas zonas rurais, seja nos grandes centros urbanos. E é dessa perspectiva que eu vou tentar falar aqui, dos quilombos urbanos, ou, como o mundo gosta de conhecer, né, as favelas, a casa das escolas de samba, né, a casa da música brasileira. Por que é importante falar sobre isso? Nós, negros e negras, e também os povos indígenas, no processo de colonização e no processo de escravização, nós fomos desumanizados. Nós fomos tratados como não seres humanos. E, infelizmente, isso ainda se perpetua. Não só quando o Estado brasileiro começa uma guerra civil contra nós, porque o que a gente vive no Brasil é guerra civil, mas ninguém tem coragem de falar. Pessoas negras aqui morrem todos os dias como se nós fôssemos baratas. E quem mata é o Estado. E mais, ao fazer isso, o Estado consegue uma legitimidade da grande classe média branca brasileira, não só conservadora, mas infelizmente também de esquerda. Porque o debate sobre racismo no Brasil, ele não é sincero. Nós só somos aceitos em nossa plenitude cultural e no nosso vocabulário político se a gente se embranquece. E se embranquece como? Abandonando a nossa linguagem, ocultando as nossas danças, a nossa música, e nos submetemos à tecnologia mais perversa para a perpetuação da escravização. Ao contrário do que dizem, nós, negros e negras, adoramos tecnologia, historicamente. A tecnologia que matou Minas Gerais de tanto extrair ouro e diamante, ela veio da África. Essa tecnologia, ela foi utilizada e é utilizada até hoje para promover chacina étnica no Brasil. A favela mesmo, que fica muito próxima aqui da minha casa, ela está próxima a uma área de preservação ambiental, que empresas estrangeiras estão obtendo licença para minerar. Apesar de embaixo, logo abaixo desses grandes morros de minério, haver uma outra cidade dentro de Belo Horizonte com 120 mil seres humanos. O que acontece no Brasil, infelizmente, a gente tem que admitir isso para tentar reverter esse quadro, é que as elites econômicas e raciais, mesmo quando governos de esquerda conseguem, por coalizão, chegar ao governo central, continuam promovendo uma chacina étnica. Né? E por que eu estou falando de tudo isso? Nós temos, principalmente nós negros e negras, e os indígenas e indígenas também, eu acho que isso agora está ficando notório para o mundo inteiro, a música e a dança como ferramentas políticas. Dentro das nossas concepções religiosas, a dança não é profana, pelo contrário, ela é sagrada. A música é a nossa forma de comunicação mais eficaz. Inclusive, é através da música, e isso é muito presente na cultura hip-hop, que deu origem ao funk brasileiro, a gente consegue fazer traduções linguísticas do inglês e do espanhol para o português através de uma linguagem que a pesquisadora Lélia Gonzalez chamava de amefricana. Nós falamos português brasileiro porque o nosso português é indígena, banto e iorubá. Nós falamos outra língua. E é através dessa linguagem que lá no período da escravização tentou-se cortar, os colonizadores tentaram cortar, que a gente consegue denunciar e comunicar a nossa forma de vida, né, os nossos dilemas, as nossas dores, as nossas reivindicações. E hoje, né, eu vim tentar falar, né,
justamente do papel do funk brasileiro para isso. O funk é uma cultura que agora virou mainstream, né? Até o Grammy agora reconhece o funk como algo de extrema relevância para a cultura global, mas ele é perseguido há 47 anos. E até hoje, nós, funkeiros e funkeiras, a Renata também vai relatar sobre isso, nós somos acusados de cometer atos ilícitos. Nós somos criminalizados. Seja pelo Estado, seja inclusive por discursos que deveriam ser discursos aliados, como, por exemplo, o feminismo hegemônico brasileiro. Que quando nós tratamos da nossa sexualidade, que é algo que não é profano dentro das religiões afro, o sexo ele é sagrado também, muitas vezes somos acusadas de reproduzir machismo, misoginia, LGBTfobia, só por falar de prazeres sexuais. E o funk tem sido muito utilizado pelos trabalhadores que, ao meu ver, hoje são os escravos do século XXI, os trabalhadores de aplicativos de entrega. Além deles utilizarem a letra, a música cantada, vocalizada, nas letras, para descrever o dia a dia sofrido de quem trabalha 14, 16 horas por dia para ganhar menos de $3. Menos de $3. Então, não dá para falar que a escravização acabou no Brasil. Eles utilizam a batida do funk para causar a sensação desconfortável que eles vivem ao longo dessas 16 horas diárias. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, a música eletrônica europeia, ela também é estudada como uma resposta, né, ao desenvolvimento do capitalismo na Europa. O livro do Absader, A Música do Tempo Infinito, vai falar da desindustrialização da Europa e como os jovens reagiram a isso através da música eletrônica. Mas quando se fala de funk, que também é uma música eletrônica, só que dançante, porque ela tem características africanas muito incorporadoras, ninguém quer discutir o que aquela música que aqueles sujeitos construíram, qual é a mensagem, qual é a comunicação que está tentando ser efetuada. Né? Já fomos acusados de sermos despolitizados, de gostarmos de ostentação, como se a população negra no Brasil tivesse acesso a bens de consumo de alto valor agregado. Nós não temos, a grande maioria de nós não tem. Ela não é interpretada sobre outras perspectivas. No máximo, quem vai estudar o funk brasileiro somos nós das ciências humanas. Quando se fala do funk enquanto arte, ainda os padrões eles são eurocêntricos. Mas a gente precisa entender um pouquinho de música para entender o funk. Em média, a música eletrônica europeia tem 130 batidas por minuto. Batidas são os toques. O funk brasileiro, ele já nasce, em média, com 125 a 140 batidas por minuto. Hoje em dia, a gente escuta no Rio de Janeiro funk acelerado a 370 a 420 batidas por minuto. E muita utilização de sons que vão remeter a videogames, que vão remeter a medo, causar pânico. É muito comum utilizar um sampleador de voz, né, para adulterar a voz, para deixar ela bem cavernosa, descrevendo a realidade desses jovens. É apavorante você sentar numa moto e ter que andar a 120, a 140 km por hora para ganhar menos de $3 por dia. Esse é o pavor que esses jovens sentem. E eles têm plena consciência disso. Tanto que em bailes funk, quando tocam essas músicas que remetem ao dia a dia deles enquanto motoboys,
escravos virtuais, eles levantam o capacete, como que reivindicando a identidade de trabalhador que merece a proteção estatal do direito do trabalho. E não são escutados por ninguém. Né? A ideia que hoje, Jaqueline e demais colegas, era trazer essa perspectiva inicialmente. Né? A gente precisa, para poder resistir a essa onda que tem devastado o mundo inteiro, abrir para o diálogo. A gente precisa compreender que existem várias culturas dentro do Brasil. E a gente precisa abrir os ouvidos para poder escutar. Esses meninos estão falando, nós estamos sendo exterminados. Nós estamos sendo escravizados. E é a música e a dança deles que vai falar sobre isso. Né? E eu acho, como tarefa de qualquer um que se preste a construir um mundo melhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir os nossos ouvidos para outras vozes que historicamente são silenciadas. Obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço, Maíra. Que fala necessária para abrirmos o nosso debate. Graças. Merci, merci. Thank you. Trazer as vozes das nossas juventudes, especialmente negras, periféricas, indígenas, e que ressoam a nossa ancestralidade. Nossos passos vêm de longe, como diria a amiga Jurema Werneck. Obrigada, Maíra. Eu passo a fala agora, a palavra para a nossa querida Maria Amparo Serrano Pascoal. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. A fala é toda sua. Muchas gracias, Jacqueline. Siento no haber entendido la mayoría de la intervención de Mayra y me da mucha pena, pero realmente he intentado hacer todo lo posible. Creo que la discusión, lo que voy a plantear es muy distinto porque la discusión realmente en España y en Europa acerca de la desmercantilización del trabajo de los jóvenes es una discusión muy distinta, estamos en otro contexto geográfico, pero yo me quería centrar fundamentalmente en plantear en qué medida aquellas herramientas que se han movilizado en España para desmercantilizar el trabajo de los jóvenes realmente han desmercantilizado o han contribuido a remercantilizar este trabajo juvenil. Entonces, es un poco esta la pregunta que yo quiero desarrollar. Y quizás, para empezar, reflexionar sobre el concepto de desmercantilización. El concepto procede, entre otros, de Polanyi, cuando plantea esa tendencia que tiene el mercado a extenderse, a invadir, a colonizar espacios que no son económicos, que no le pertenecen, a convertir en recursos económicos espacios o ámbitos sociales. Y habla concretamente de las mercancías ficticias, que es el trabajo, la naturaleza y el dinero, ¿no? En ese sentido, plantea esa tendencia que tiene el mercado a autodestruirse, a buscar a destruir las bases mismas de su reproducción social. En este sentido, se han movilizado una serie de herramientas de desmercantilización, tiene que ver con la protección social, que tiene que ver con el derecho laboral, que tiene que ver con las políticas públicas. En el caso de España, como la mayoría de los jóvenes no se han insertado todavía en el trabajo, la única herramienta de desmercantilización o la herramienta más importante son las políticas públicas. Por eso me voy a centrar en las políticas de empleo. La cuestión que quiero plantear es, desde una perspectiva interseccional, cómo estas políticas obvian la idea de que el concepto de juventud es una falacia. Existen juventudes en plural, en situaciones sociales, en situaciones económicas, en situaciones políticas distintas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque gran parte de las cuestiones que voy a señalar, que voy a reflexionar, no es que sean ni buenas ni malas en sí mismo para la juventud. El problema es que están pensadas para un colectivo de jóvenes de clase media, varones,
con una alta capacidad económica, pero que resultan profundamente regresivos cuando se aplican a jóvenes, mujeres, a jóvenes de clase obrera, a jóvenes con poco capital económico o poco capital social. Para plantear esta cuestión me voy a centrar en unas políticas que ahora en España en concreto y en Europa en general son muy populares para promover la inserción socioprofesional de los jóvenes, que son las políticas de emprendimiento. Las políticas de emprendimiento se han movilizado a partir del 2012, tras la crisis económica que afectó de forma particular a los jóvenes, y la cuestión que estaba detrás de esta promoción del emprendimiento como política de empleo era no tanto entender el emprendimiento como un modo de hacer economía, como un modo de trabajar, sino fundamentalmente como una nueva cultura laboral, una nueva cultura de trabajo. En ese sentido, lo que se plantea con estas políticas de emprendimiento es la idea de que tenemos que olvidarnos del empleo, de la condición asalariada, de los derechos sociales y laborales que caracterizaban al empleo y pasar más bien a otro tipo de relación económica que podríamos, que se basa en el emprendimiento y que fundamentalmente reclama un nuevo modelo referencial, ¿no? Que es el héroe emprendedor que convierte los problemas en desafíos, que es empoderado, que está dispuesto continuamente a autooptimizarse. Entonces, con respecto a estas cuestiones del emprendimiento, me voy a centrar en dos cuestiones. La primera, cómo estas políticas de emprendimiento producen espacios de problematización, es decir, ¿qué se problematiza? ¿Qué es objeto de transformación social? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de políticas se están movilizando para cambiar esta situación que se entiende como problemática? Con respecto a la primera cuestión, vamos a ver que hay una tendencia en los modos de problematizar el desempleo que tiende a despolitizarlo. Con respecto a la segunda cuestión, voy a plantear cómo las estrategias que se están planteando inducen y promueven una psicologización y una responsabilización de los jóvenes, de las víctimas, de situaciones que se escapan a su control. Con respecto a la primera cuestión, cómo se producen espacios de problematicidad o de problematización, vemos que es un discurso que presenta una fuerte dimensión interpeladora. ¿Qué es el emprendimiento? El emprendimiento no se entiende como una necesidad económica, o no solamente como una necesidad económica, sino como una necesidad social. Es un modo de hacer sociedad. ¿Cómo se construye la crisis del mercado de trabajo? Se construye como una crisis cultural, es un problema cultural que reclama reformular nuestros imaginarios sociales, que reclama nuevos modelos axiológicos de comportamiento, ¿no? Al que todo sujeto tendría que tender. Hay que ser autónomo, hay que ser autorresponsable, hay que ser autoeficaz. Es un discurso, una retórica que se construye por oposición o en diálogo a su alter ego, que es la sociedad asalariada. ¿Qué es el emprendedor o qué es la sociedad emprendedora? Todo lo que la sociedad asalariada no es. Huir de la dependencia, del Estado social, de la protección social, de las instituciones, huir de la dependencia de la familia, del empleador, de la pasividad, de la impotencia, entendida la impotencia y la pasividad de una determinada manera, y por tanto la necesidad de superar estos, estos axiomas que caracterizan a la sociedad asalariada. El paralelo entre o la traducción o la traslación de esta dicotomía en términos de juventud sería el joven emprendedor versus el nini. Nini es el no trabaja y no estudia, ¿no? Por lo tanto, la cuestión es, la vulnerabilidad es construida no como un problema político, sino como un desafío cultural, como una falta de iniciativa, de agencia, de mentalidad, como una falta de coraje, de espíritu creativo. Es una deconstrucción, de hecho, de la noción de desempleo, que la noción de desempleo
supuso una concepción política de la falta de trabajo. De hecho, el concepto de desempleo sustituyó la noción anterior de pobreza, que era una concepción moralizante, estigmatizante, que apelaba fundamentalmente a carencias morales, a carencias psicológicas de las personas en deprivación económica. La noción de desempleo planteaba una reformulación política del concepto de pobreza, esa capacidad de nombrar la falta de trabajo con una representación política nos permitía visibilizar la conexión que tiene el desempleo con situaciones de desigualdad, con situaciones de opresión, etc. Permitió pasar de la falta al riesgo, de la caridad a la justicia, de la benevolencia al derecho, ¿no? ¿Qué ocurre con estos conceptos de falta de emprendimiento? Que reformulan estos marcos semánticos. En vez de entenderlos como una cuestión política, lo vamos a ver como una cuestión terapéutica, una falta de iniciativa, una falta de competencias psicosociales. Por lo tanto, pasamos de unas estrategias que van dirigidas a cambiar el problema a unas estrategias que van dirigidas a cambiar a la persona, para que se pueda adaptar a esa situación. Por tanto, y aquí la segunda parte, ¿cuáles son las estrategias que se están movilizando para ello? En primer lugar, introducir el emprendimiento en el sistema educativo, en el currículum educativo, ¿no? De tal forma que creamos unas nuevas subjetividades emprendedoras, que socializamos a los niños en este nuevo etos emprendedor. En segundo lugar, a través de los medios de comunicación. Esa idea de que los medios de comunicación tienen que difundir un nuevo modelo, una nueva representación de lo que es el emprendedor. Y entonces vemos que por todos los lados, en nuestras pantallas, en nuestros ordenadores, en todos los sitios vemos aparecer esta especie como de relatos de éxito de jóvenes emprendedores y de no tan jóvenes que reconstruyen su trayectoria exitosa y que al mismo tiempo plantean como una especie de espejos omnipresentes, ¿no? Donde nos tendríamos que reflejar y que lo que muestran son los principios éticos de una nueva sociedad. Sujetos que conquistan su autonomía, su soberanía, que conquistan su felicidad, ¿no? Y para ello, ¿cómo plantean la solución? Buscarla dentro de nosotros mismos, en el interior de nosotros mismos. Descubrir tu esencia en potencia, desatar obstáculos culturales, obstáculos institucionales, ¿no? Y es un discurso que apela a un voluntarismo mágico. Si quieres, puedes. Que apela fundamentalmente a la idea, enaltece esa cuestión de la libre elección del sujeto, ¿no? Y sobrevalora las dimensiones psicológicas, obviando el papel de las condiciones estructurales, económicas y políticas que explican la situación de vulnerabilidad de estos jóvenes en el mercado de trabajo y en la sociedad. Un tercer eje con el cual se plantea esta intervención es transformando, revisando las instituciones del mercado de trabajo. De hecho, la cuestión del derecho laboral va a ser entendido bajo un marco semántico que apela a la idea de como una especie de marco, como un marco en términos opresivos, ¿no? El derecho del trabajo es atadura, es rigidez, es obstáculo. Por tanto, ahí es necesario liberar, modernizar, relanzar esta retórica que apela a valores empoderadores para sujetar, para subordinar, para disciplinar. Con lo cual, convertimos lo que eran recursos políticos, que son el derecho del trabajo, en recursos psicológicos, de tal modo que el derecho del trabajo va a pasar a ser visto como un incentivo, ¿no? Es que en ese sentido, y aquí voy acabando, la cuestión de la desmercantilización que inducen estas políticas de empleo, a pesar de que apelan justamente a marcos supuestamente empoderadores, en primer lugar porque van a promover, sustituir esta gramática de la explotación, de la simetría de poder, de la vulnerabilidad política, de la inseguridad, por una cuestión vinculada con la inseguridad personal,
con la actitud de confianza, con una especie de sentimiento de autoeficacia, ¿no? Con lo cual, el problema no va a ser desde esta perspectiva, el problema no es la vulnerabilidad de ciertos jóvenes, sino de cómo ellos perciben y se relacionan con la vulnerabilidad. Es muy curioso porque es un discurso muy paradójico, porque apela a marcos empoderadores de potenciar, de rebeldía, inconformismo, creatividad, distanciamiento de la norma, promoción de la agencia, que interpelan a los jóvenes porque forma parte de los modos de construir a la juventud. Es decir, potencian esta idea o apelan a esta idea de potenciar las capacidades de autogobierno para así optimizar la respuesta de los sujetos a las demandas del mercado. Es decir, empodero para subordinar. Con lo cual es un reduccionismo psicologicista que descontextualiza la situación de muchos grupos de jóvenes, es un discurso androcéntrico, etnocéntrico, sociocéntrico, que asume o que da por descontado lo que puede ser adecuado para una parte de jóvenes con altos recursos económicos que se pueden permitir el lujo de asumir riesgos porque no pierden nada o pierden poco, pero que es profundamente regresivo para todos. Es una política que combate los síntomas, pero no las causas. Es decir, es combatir las manifestaciones, la autoconfianza, las disposiciones, pero no las situaciones. Las situaciones las deja inalteradas, ¿no? Entonces, y es más, contribuye a reforzar justamente los valores mercantiles de competitividad, de productividad, que refuerzan esta situación de vulnerabilidad de ciertos jóvenes en el mercado de trabajo. Y invisibiliza, no permite percibir la conexión de esas situaciones de vulnerabilidad con la desigualdad, con la desprotección y con la fragilidad política. Muchas gracias. Muitas graças, professora Maria Amparo. Estou muito feliz porque very glad porque a sua fala se junta com a de Maíra, de professora Maíra. Maíra trouxe a perspectiva da nossa cultura brasileira enquanto uma cultura americana, africana, todas as nossas grandes pensadoras, como Lélia Gonzalez, e que se expressam por meio da arte, da cultura, da linguagem, do funk, das várias expressões culturais. E a senhora trouxe, enquanto professora, inclusive, parceira de lecionar no campo da psicologia, mas com essa nossa perspectiva crítica, sociológica, esse olhar para os desafios da juventude, dessa necessidade de uma construção de uma nova cultura de trabalho, que obviamente são os jovens. Nós somos resistentes aqui, mas são os jovens que estão realmente nessa frente de batalha. Por isso eu agradeço essa perspectiva que a senhora trouxe, a partir do campo da realidade que eu particularmente acho que é desafiadora para a Espanha, nesse lugar Europa, e essa crítica e o lugar que a juventude aí tem enfrentado. E especialmente despsicologizar os nossos desafios no mundo do trabalho. Nós eu falei muito sobre isso durante os debates do Setembro Amarelo, sobre suicídio, porque o suicídio também ele é tratado como uma categoria patológica, individualizante, como se não tivesse funções sociais envolvidas. Então, é muito importante que, nesse lugar, principalmente nós que falamos enquanto estudiosas no campo da psicologia, tenhamos essa perspectiva sociológica. Muito obrigada, graças, merci. Querida Renata, por favor, sua fala agora, ansiosa para ouvi-la também. Beijo. Bom, beijos. Muito obrigada, Jaqueline, por mediar esse painel que é tão importante. Peço licença para chegar. A Maíra fez uma fala muito importante. Maíra,
grande companheira de luta do movimento funk, que sabe de fato o que faz, considerando toda essa realidade da juventude negra brasileira. A nossa querida professora Maria Amparo também fez uma observação extremamente importante, que já reflete um pouco na atual conjuntura política de juventude no eixo mundial, que ela trouxe um parâmetro de visão, de enxergar, né, essa conjuntura política e econômica de um jeito abrangente, que é importante. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Renata Prado, sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Fui pesquisadora do Programa de Iniciação Bolsista à Docência, conhecido como PIBID, na Universidade Federal de São Paulo, através da temática da Lei 10.639/10, a lei que estabelece todas as instituições de ensino a obrigatoriedade do ensino da África e do estudo afro-brasileiro. Então, fui pesquisadora dessa temática durante 2 anos na Universidade Federal. Sou responsável por 2 projetos relacionados ao movimento funk, que é a Frente Nacional de Mulheres do Funk, frente essa na qual a Maíra também compõe orgulhosamente, com a proposta de falar sobre a proposta política social das mulheres dentro do movimento funk, permeando esse espaço político. Como a professora Maria Amparo mesmo disse, é importante a gente pensar nas políticas públicas para a juventude, em especial no contexto brasileiro do funk. Então, a Frente Nacional de Mulheres do Funk, ela existe para fazer esse enfrentamento político. Também sou responsável por um projeto chamado Academia do Funk, no qual eu atuo como dançarina, professora e coreógrafa do movimento funk. Sou uma jovem adulta de 31 anos que ainda trabalha com o movimento funk, atuando artisticamente e considerando que hoje o funk ele é essa vertente econômica para os jovens. Eu estou inclusa dentro desse propósito a partir da a partir da Academia do Funk, onde eu desenvolvo aulas e workshops falando sobre funk, apresentando a visão histórica do movimento funk no Brasil, além de aulas práticas com movimentos corporais do funk, que eu, enquanto dançarina de funk há 15 anos, atuo. Também faço parte de uma frente política de um movimento negro aqui do Brasil, que se chama Coalizão Negra por Direitos. Então, representando a Frente Nacional de Mulheres do Funk, faço parte, integrando a Coalizão Negra por Direitos, que é uma frente negra brasileira, que está atuando há aproximadamente 3 anos, fazendo o enfrentamento político e racial dentro dessas estruturas governamentais decadentes que, infelizmente, nós, brasileiros, estamos enfrentando com esse governo Bolsonaro. Eu não poderia deixar de mandar um fora Bolsonaro, porque aqui nós não estamos contentes com esse movimento político e com essa situação política que nós, brasileiros, infelizmente, estamos tendo que enfrentar. A pandemia já está sendo um processo extremamente difícil para o mundo, mas para o povo brasileiro está extremamente difícil quando a gente lembra que estamos fazendo esse enfrentamento pandêmico com esse desgoverno Bolsonaro. Acho que é importante a gente falar sobre funk nesse painel que traz a proposta de discutir a democratização do trabalho, porque hoje a gente encontra um cenário político e cultural totalmente em evolução, né? Porém, dentro de um desgoverno, né? Eu digo em evolução porque nós, jovens, precisamos encontrar narrativas, né? Precisamos encontrar caminhos para conseguir sobreviver economicamente dentro desse desgoverno, né? Então, eu gostaria de convidá-lo todos, todas e todes para compreender um pouco desse cenário econômico e político que nós, da juventude do funk, estamos enfrentando aqui no Brasil, fazendo esse enfrentamento de descriminalização do movimento funk, que é totalmente importante, porque ao mesmo tempo que nós estamos lutando economicamente para sobreviver em um país onde o desemprego está em alta,
nós também estamos lutando para sobreviver, considerando que o movimento funk é perseguido, é violentado e é descredibilizado pelo Estado, assim como a Maíra já trouxe um ótimo recorte falando sobre funk, mas eu gostaria de dividir com vocês também uma breve apresentação para ficar um pouco mais claro do que nós queremos falar sobre, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que é esse nosso movimento funk. Então, vou compartilhar aqui com vocês, para vocês compreenderem um pouco. Não sei se está aparecendo aqui, vou tentar aqui novamente. Eu acho que tinha aparecido, mas sumiu. Apareceu, mas sumiu, né? Foi. Vamos colocar aqui novamente. Uma breve apresentação, só para vocês compreenderem um pouco do que é o movimento funk. Vamos estar aqui apresentando um pouquinho, de uma forma mais ilustrada, o nosso entendimento aqui sobre o movimento funk. Agora Aí. abriu. Eu gostaria de falar um pouco sobre a cultura do funk a partir da narrativa da economia criativa, porque hoje aqui no Brasil a gente fala muito sobre economia criativa porque foi o caminho que nós, periféricos e periféricas, encontramos para conseguir sobreviver dentro desse sistema econômico do Brasil que está em decadência por conta do governo Bolsonaro, mas precisamos de uma base de construção sólida, né, para conseguir avançar em algumas questões político-sociais para mostrar para o mundo inteiro que o movimento funk é uma grande potência econômica. Então, segundo a agência Solano Trindade, a relação da economia criativa tem como proposta o fomento e o fortalecimento da economia da cultura criativa através do incentivo e a produção da difusão de cultura popular, criando formas de organização que possibilite a sustentabilidade e a autoprodução das culturas culturais. É importante das ações culturais. É importante a gente entender que essa narrativa de economia criativa potencializa e legitima o nosso entendimento quando a gente traz a narrativa do funk para considerar esse movimento cultural como uma forma econômica criativa de sustentabilidade. A gente está falando de um país que hoje não oferece nenhuma estrutura financeira, de trabalho, não oferece políticas públicas para a juventude e principalmente para a juventude negra. Eu faço esse recorte da juventude negra porque, enquanto funkeira, eu reconheço que o maior público do movimento funk, ainda assim, é o jovem negro da periferia. Então, quando a gente olha os clipes de funk, quando a gente vai olhar para o movimento funk no Brasil, a gente percebe quem são esses jovens que estão construindo a cultura do funk no Brasil. E, consequentemente, estamos falando da juventude negra e periférica que está se esforçando para conseguir sair vivo desse desgoverno chamado Bolsonaro. Acreditamos que o caminho é fomentar a cultura, criando espaços de trabalho, criando espaços sociais e espaços políticos e econômicos para a gente conseguir fazer essa busca de sustentabilidade e credibilizar mais ainda o nosso movimento, considerando aí que o mundo já reconhece o funk enquanto arte, né? A Maíra destacou a presença do funk no Grammy, que é uma das principais premiações musicais do mundo, e o funk está lá, né? Hoje, se a gente for considerar as plataformas de streaming, vamos perceber também que o funk é um dos gêneros musicais brasileiros mais ouvidos pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, é necessário olhar o funk como esse lado, a partir desse lado social, cultural, que permite o empreendedorismo, principalmente da juventude periférica, porque a partir do funk,
encontramos várias e várias famílias sustentando em busca da sua comida, né? Considerando que a gente está num país onde não estamos conseguindo acessar o mercado, né, com facilidade. Hoje, aqui no Brasil, tudo está caro, para comer está caro, está tudo muito difícil. Então, muitos pais, mães responsáveis por grupos sociais e familiares, hoje participam dessa estrutura econômica do funk para conseguir sobreviver a esse momento político que é tão delicado que nós estamos enfrentando. Então, atualmente o funk é um dos principais segmentos artísticos escolhidos pela juventude enquanto carreira artística. Em consequência disso, a cultura do funk se tornou fonte financeira de muitas pessoas. A situação do jovem no Brasil, hoje, ela está bem difícil, né? E segundo uma reportagem da Rede Brasil Atual, que é uma rede de jornalismo extremamente séria, que busca compreender o que está acontecendo no atual governo Bolsonaro, né, diz que a renda média do brasileiro, incluindo trabalhadores informais e desempregados, cai para 9,4% abaixo do nível do final do ano de 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. O número negativo alerta o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação extremamente relevante aqui no Brasil, dizendo que tem mais impacto sobre a vida da metade mais pobre da população, cujo a perda de renda dos brasileiros atualmente é de 21,5%. O aumento do desemprego é responsável por 11,5% da queda de renda entre essa gigantesca parcela da população brasileira. Então, a gente percebe aí que, infelizmente, nós, brasileiros, estamos passando por um processo de situação econômica extremamente difícil no governo Jair Bolsonaro, tendo uma queda no nosso desemprego, né? Então, se a gente tem uma queda no desemprego, a gente precisa considerar a economia criativa, que é um espaço e é um caminho para a gente conseguir estruturar financeiramente a nossa economia a partir da nossa narrativa, né? Porque se a gente consegue ter diversas culturas como eixo financeiro, aí a gente pode falar das culturas que são aceitas, né, pela branquitude que está na estrutura do nosso país, como a arte empírica, como a arte clássica, como o balé, a música erudita. Nós sabemos que esses espaços eles conseguem manter economicamente e render bastante dinheiro para esses artistas. Então, estamos falando de um país cuja cultura é muito rica. Só que essa riqueza cultural, ela é reconhecida igualitariamente? Eu acho que não. Porque se a gente tem a música erudita reconhecida aqui no Brasil, por que nós não temos um movimento funk reconhecido no Brasil como cultura legítima? Né? Porque hoje a gente, infelizmente, encontra o funk sendo perseguido pela polícia militar, a gente encontra hoje jovens funkeiros sem ter o direito de ir e vir na sociedade, como o Estatuto garante, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Constituição garante, mas a juventude do funk não tem o direito de promover os seus hábitos culturais, porque, infelizmente, vivemos num país que criminaliza os hábitos periféricos culturais, principalmente da juventude negra. Isso aconteceu com o movimento do samba, aconteceu com o movimento hip-hop e hoje acontece com o funk. Mas, ainda assim, temos uma Constituição que nos defende e que nos garante os nossos direitos enquanto jovens para garantir que nós podemos minimamente falar sobre as nossas questões culturais e, a partir disso, trazer o recorte da economia criativa, fazendo disso uma renda para sustentabilizar a nossa existência nesse desgoverno Bolsonaro. Então, em pesquisa para fazer parte da apresentação do Fórum Global de Democratização do Trabalho, eu encontrei essa nota pública que traz
uma observação muito importante a partir da defesa dos direitos dos jovens, né? Então, segundo a nota pública em defesa de aprendizagem profissional e trabalho para os jovens, da Conter, que foi uma organização que conseguiu lutar pelos direitos dos jovens, podemos dizer que a Constituição da República de 1988 reconhece a profissionalização como um dos direitos fundamentais de todo adolescente e jovem, a ser garantido como absoluta prioridade, observadas as proteções estabelecidas no artigo 7, na redação dada pela Emenda Constitucional de 96. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é um dos principais estatutos que, inclusive, garante o direito da juventude aqui no Brasil, reafirma o princípio da proteção integral e reproduz esses direitos comandados em seu 4º artigo, com reforço no artigo 403 da Consolidação das Leis dos Trabalhos, evidenciando a preocupação do Brasil em garantir a formação profissional de adolescentes e jovens, desde que não impeça ou prejudique o acesso, a frequência e o sucesso escolar. Ou seja, existe uma frente política que criou, né, que desenvolveu uma nota pública em defesa da aprendizagem profissional do trabalho, considerando que estamos no desgoverno Bolsonaro, que está fazendo um desmonte na consolidação das leis de trabalho, mais conhecida como CLT aqui no Brasil, que isso impacta diretamente dentro do ingresso do jovem no mercado de trabalho, porque aqui no Brasil, para o jovem ingressar no mercado de trabalho, existem leis que garantem esses processos, para a gente conseguir inserir os jovens a partir de estágios, né, para fazer, né, essa adaptação social do trabalho e da escola, né, do mundo corporativo e do mundo escolar do jovem, né, fazendo essa relação para que o jovem consiga construir o seu futuro a partir da narrativa do mercado de trabalho, a sua inserção dentro do mercado de trabalho e também sem deixar a sua existência no campo escolar. Então, aqui no Brasil, a gente tem leis que garantem, né, o jovem entrar no mercado de trabalho, só que no desgoverno Bolsonaro, essas leis estão dentro dos desmontes da CLT do Brasil. E aí, a gente pode considerar o funk como uma vertente para conseguir sair desses espaços, né? O funk para conseguir trazer esse caminho de narrativa positiva que foge desse estereótipo da criminalização, né? Então, como o funk se tornou essa fonte de investimento para a juventude brasileira? O funk ele se torna essa fonte de renda, de investimento, porque é o único caminho que nos resta, considerando que o mercado de trabalho não está recrutando jovens para inserir e conseguir tirar da marginalização social que o governo, a todo momento, insiste em empurrar o jovem, e principalmente o jovem negro, né? O fenômeno cultural nas periferias do Brasil é o movimento funk. Então, a gente não pode ignorar a presença da cultura do funk enquanto fenômeno cultural nas favelas. E se a gente tem esse fenômeno considerado cultural, presente na periferia, por que não partir desse espaço para fazer uma renda financeira para o jovem, né? Então, acho que aqui é importante a gente destacar o funk como uma possibilidade de renda. A valorização cultural estimula a economia criativa. Então, se a gente relacionar o movimento funk com a economia criativa, nós vamos conseguir alcançar um grande número de jovens empreendedores que conseguem se manter financeiramente a partir do movimento funk. É importante também apostar no empreendimento idealizado por jovens periféricos e principalmente os negros, porque hoje, aqui no Brasil, encontramos diversas iniciativas de terceiro setor, por exemplo, desenvolvendo editais para potencializar o empreendimento da juventude. Mas
considerando esse desgoverno Bolsonaro, acho que é importante a gente olhar com mais empatia para o Brasil e conseguir fazer com que potencialize mais projetos, mais editais, para conseguir subsidiar a existência cultural dos movimentos sociais, culturais da juventude e, principalmente, o movimento funk. Né? Renata, ausência... você pode ir encaminhando para o encerramento da sua fala? Claro, já estou finalizando. A ausência de políticas públicas para a juventude resulta no alto índice de mortalidade e encarceramento da juventude, em destaque da juventude negra. Não podemos ignorar que o encarceramento da juventude negra e periférica está em alta, né? Está em crescente. Então, se a gente acreditar que o funk é uma possibilidade de caminho para fazer com que esses jovens não cheguem ao encarceramento, nós vamos precisar de políticas públicas que olhem para o movimento funk e reconheça esse movimento enquanto cultura e, para finalizar, deixar de criminalizar e apostar na cultura da juventude de um modo para contribuir com o crescimento econômico e social da juventude brasileira. Eu acredito que o funk é esse caminho, porque se a gente for olhar o funk hoje, nós vamos perceber que hoje temos muitos jovens que estão apostando no funk enquanto carreira. Então, a gente tem muitos MCs, muitas produtoras abrindo, muitos dançarinos, muitos DJs, muitos produtores. Tem iniciativas mesmo, como o projeto lá da Favelinha, como a Kika do Baile da Serra, que faz um grande trabalho em Minas Gerais, a Tássia Seabra, que faz um grande trabalho em Pernambuco, destacando a presença das mulheres dentro do movimento funk, de uma forma totalmente independente. Também temos a Carol Félix, no Rio de Janeiro, que desenvolve diversos trabalhos políticos, sociais e econômicos, junto de parlamentares que acreditam no movimento funk. Aqui em São Paulo também tem não só eu, mas como a Fernanda Souza, Larissa Cordeiro, que desenvolve grandes trabalhos olhando para a juventude do funk. Então, falando dessas pessoas, principalmente das mulheres que fazem o funk acontecer, é importante a gente destacar a presença das mulheres dentro desses espaços, porque é a gente que está na linha de resistência, é a gente que está conversando com o poder público, a gente está dialogando com a polícia militar para não matar os jovens do movimento funk. Em resposta disso, representando a Coalizão Negra por Direitos, participei em 2019 do debate da Mercosul com o Parlamento Europeu para falar sobre a criminalização do movimento funk, principalmente sobre o massacre que aconteceu no Baile da 17 em dezembro de 2019, que resultou na morte de 9 jovens que não podem ser esquecidos e que nós conseguimos, enquanto Frente Nacional de Mulheres no Funk e Coalizão Negra por Direitos, fazer essa denúncia no Parlamento Europeu para que o mundo olhe para o projeto de genocídio que está acontecendo com a juventude negra e periférica, e principalmente com a juventude do funk. Então, não podemos deixar de esquecer que o funk ele pode trazer essa veia de resistência política, social e econômica para o Brasil. E espero que, a partir dessa breve apresentação, porque apesar de a gente tentar falar e explicar, ainda é muita coisa, porque estamos falando de muitos jovens que estão morrendo sem políticas públicas, desassistidos pelo governo, sendo assistidos somente pela polícia militar, mas que estamos aqui, na linha de frente, batendo de frente, fazendo esse enfrentamento, essa resistência, porque é extremamente importante. Muito obrigada pela participação, pelo convite. Maíra, obrigada pela indicação. Obrigada, Fórum Global de Democratização do Trabalho, pelo convite. Acho que é importante a gente falar sobre essas questões, principalmente com quem vive quando o assunto é movimento funk. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Renata, por reforçar essa nossa luta ancestral e que os jovens seguem hoje. E você me lembrou também, é uma discussão que nós trazemos já de bom tempo, eu não falei, mas eu também participo do Movimento Negro Unificado. Nós temos articulação aqui no Rio também com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que é ligada à OAB, e o Rio de Janeiro é um palco realmente privilegiado, muitas vezes no sentido negativo,
desses enfrentamentos, né, dessas resistências que estão exterminando a nossa juventude aqui. Acho que é bom lembrar também, nesse contexto, o Brasil tem um histórico nefasto de... Eu vou ver se eu consigo mostrar uma imagem, que eu não ia mostrar, mas eu acho que é relevante no momento. O Brasil vive um contexto de violência, de extermínio constante, e é importante lembrar também, no sentido, não sei se vocês estão vendo, mas nesse sentido dessa construção de traumas, que eu acho que o Brasil, como o maior país da América Latina, ele traz esses traumas, né? E aí a imagem que eu queria mostrar, essa aqui, essa não é essa, mas essa imagem lembra o tema também do trabalho, é um alto relevo que existe numa igreja espanhola, né? E aí essa imagem que eu quero mostrar, eu acho que ela é significativa disso que nós estamos vivendo. É uma charge aqui. Aqui, acho que é melhor ir direto na charge. Da resistência dos nossos jovens, que eu acho que dialoga com o que Maíra trouxe, com o que Renata trouxe, também a Amparo. Essa aqui, que é uma charge, uma imagem do... Vocês vão ver aqui. Não está indo para lá direto. Deixa eu pegar aqui, vou ter que ir de outra forma. Aqui. Eu acho importante verem essa imagem aqui para a gente refletir, que tem a ver com o tema da apresentação. Aqui. É uma charge do Latuf, que fala muito da nossa resistência, que aí é essa. Que é isso, eu acho que, apesar do Estado brasileiro, apesar do Estado racista, brancocêntrico, eurocêntrico, heteronormativo, é a nossa juventude que está resistindo a tanta violência. E nós estamos buscando alternativas. O Brasil é o país, em termos de registros globais, que mais assassina a população LGBT no planeta, especialmente travestis e transexuais. E são as travestis transexuais, aí é Cláudia arrastada aqui no Rio, é a nossa infância e juventude assassinada no Brasil. Basta estar numa escola ou sair da rua que a nossa juventude negra é assassinada, e as nossas existências estão aí, com a marcha das mulheres negras, com todas as formas de luta, aprendizado com o pensamento indígena, que o pensamento indígena substancia a ideia do bem viver, que inspira as nossas marchas, o enfrentamento contra a violência, né, e o extermínio sistemático da juventude negra, e essa luta também para repensarmos o lugar onde as travestis, as mulheres trans, especialmente negras, são colocadas nesse país. Essa, né, é uma travesti que foi presa em São Paulo e que a polícia expôs na internet que ela deveria ser agredida, cortaram o cabelo dela, surraram ela e só está viva porque nós vimos, porque a polícia divulgou no Facebook como se fosse um prêmio, como se fosse um inimigo que foi preso e torturado. Ela está viva. E, por enquanto, resistimos, mas como podemos estar para além também de outros lugares que não são aqueles que o Estado e a sociedade brasileira, americana, global nos têm colocado? E aí o corpo da mulher travesti, da mulher trans, da preta, estamos aí nessa resistência ante a tanta violência do Estado. Era essa imagem que eu queria só mostrar para falar que, para além de discursos, é a nossa prática diária. É sobre isso. Eu não sei se alguém mandou alguma questão. Se não, se ninguém mandou questões, eu queria, não sei, Maíra, Amparo, Renata, querem comentar alguma coisa do nosso debate a mais? Me parece que ninguém mandou perguntas. Bom, eu vou me arriscar a falar, mas não é nenhum um comentário,
né, agradecer de novo, né, esse momento, né, que a gente está compartilhando aqui, num evento de tamanha relevância, né, as nossas vozes podendo alcançar outras vozes. E para finalizar, né, como dizem, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Fora Bolsonaro, e a gente vai continuar dançando funk. Fogo nos racistas. Exato. Fogo nos racistas, nos fascistas. Viva Conceição Evaristo, né? Nossa ancestralidade viva, nossa intelectualidade. Sim. Muito obrigada. Eu gostaria de ressaltar uma questão que eu acho que é muito importante, principalmente no momento que nós estamos enfrentando, né? Ano que vem, estamos em 2022, é eleição. Pensando na construção cultural do Brasil, principalmente em São Paulo, 2022 vamos completar 100 anos do movimento da arte moderna, a semana de 22, né? Então, ano que vem vamos passar pelo centenário da Semana da Arte Moderna de 22, que foi um marco importantíssimo para a cultura brasileira, mais precisamente para São Paulo, por conta de todo o histórico que a Semana de 22, a arte moderna, ela trouxe para o contexto cultural paulistano. E considerando também que o funk ele é um fenômeno cultural nas favelas de São Paulo, eu faço um apelo mundial que reconheça o funk agora como o novo modernismo, como o novo moderno, né? Essa narrativa cultural construída pela branquitude através dos nossos símbolos culturais paulistanos negros, porque aqui em São Paulo fomos terras de plantação de café. Isso daqui foi um grande cafezal. E foram os negros que construíram a cidade de São Paulo. E na semana de 22, enquanto estava acontecendo a manifestação cultural dos brancos, nós, negros, estávamos nos cafezais fazendo o nosso samba. As nossas mães de santos de terreiro faziam cultura, faziam as suas rodas de samba. O samba ele já existia. Estamos falando da década de 20. Enquanto a semana de 22 estava sendo vangloriada pela manifestação cultural branca paulistana, 100 anos depois, eu, enquanto funkeira periférica do movimento funk, venho fazer um apelo para que o mundo reconheça o movimento funk depois de 100 anos como o novo modernismo, porque a gente vai falar sobre manifestações negras que precisam ser valorizadas e que, infelizmente, hoje não temos esse espaço quando falamos de elite cultural. O funk também é elite, né? Quando a gente fala do funk ostentação, estamos falando de uma juventude que consegue fazer consumo, né? E fazer parte da elite. Tem as suas problemáticas dentro disso, mas a gente não pode ignorar que nós buscamos fazer parte dentro dessa elite cultural a partir da nossa existência e da nossa resistência. Então, eu peço para que o mundo, depois de 100 anos, olhe para a arte moderna do Brasil considerando o funk, porque o funk é um novo modernismo. Eu não poderia deixar de falar disso em um momento tão importante que nós vamos enfrentar daqui a alguns meses, né? O ano já está acabando, já vamos chegar em 2022, que vai ser um ano, inclusive, muito decisivo para o povo brasileiro, um ano de eleição, um ano de 100 anos de arte moderna. Então, acho que a gente precisa inserir o funk em todos esses debates, desde o debate político, desde as construções políticas desse país, para refletir no eixo cultural, a ponto que o mundo nos enxergue como um novo modernismo. Muito obrigada, Renata.
Inclusive, você apontou para algo muito importante, ano que vem, centenário da Semana de Arte Moderna, e também é bicentenário da independência, né? E infelizmente, ainda, se continua tudo como está, se esse governo federal miliciano, todo esse processo fundamentalista religioso, neofascista continuar, nós teremos que manter esses debates críticos, apesar deles, mesmo eles estando lá, mas construindo outro projeto, e seguindo nessa resistência. É importante lembrar sobre o modernismo, que nós, enquanto negritude, eu posso falar aqui, por exemplo, a Lapa, a Boemia do Rio de Janeiro já era moderna também, né? A gente pensa nessa construção de arte que era estigmatizada. Hoje, tantas pessoas que falam de Madame Satã e outras personagens da noite, da Lapa, da Boemia, esquecem que eram artistas, que eram modernos antes da modernidade. Então é importante trazer essas memórias, memórias do campo, memórias de quem trabalhava enquanto se festejava no Teatro Municipal e fazia arte ali, no cafezal, nas esquinas, nas resistências. Obrigada, Renata. Amparo, quer acrescentar alguma coisa, querida? ¿Quieres hablar algo sobre nuestro diálogo? No, es que no he entendido suficiente como para poder pronunciarme sobre lo que habéis comentado. He entendido un poquito más a Renata porque ha tenido, le agradezco que haya usado diapositivas en castellano, es un detalle, pero no me ha permitido entender suficiente como para poder pronunciarme. É uma discussão importante sobre a arte e a vida que pulsa, mesmo com as opressões que, especialmente nós, a população negra, população afro-brasileira, principalmente, vivemos há séculos. Então, hoje se falam de muitos temas sobre o trabalho que, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. A população trans, ela nunca teve direitos trabalhistas. A população negra nunca teve, de fato, direitos trabalhistas. Poderia falar direitos previdenciários. Então, eu acho que é desse lugar que, e é isso muito que Maíra e Renata trouxeram, que nós já vivenciamos apocalipses e resistimos, e que nós temos trazido alternativas. Eu saio muito otimista desse debate. Bem, se nenhuma tem mais algo a acrescentar, podemos encaminhar então para a conclusão. Olha, eu quero agradecer mais uma vez e manter os nossos contatos, nosso axé, como nós falamos aqui no Brasil, nossa energia, tudo de bom para podermos seguir produzindo. Eu vou tirar um print da tela, se quiserem rir. Tirei um print nosso e que nós continuemos nesse diálogo. Obrigada ao Fórum. Parabéns a todas as envolvidas. Essa foi uma mesa de mulheres, uma mesa intercontinental, uma mesa transatlântica. Muito obrigada a todas envolvidas, e essa diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, que é desse lugar da mulheridade, da nossa diversidade, enquanto mulheres, que nós conseguimos ver essas questões e rediscuti-las em todo o globo. Né? Sem as mulheres não tem solução para esse problema. Muito obrigada, graças, merci. E Maíra, Amparo, Renata, axé. Obrigada, Jacqueline. Muchas gracias. Gracias. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Chao. Tchau.